João 6,33 Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Comentários Otávio Rosa. Quando se fala da história da igreja, ainda quando estava sendo os primeiros discípulos pelo Senhor Jesus, dá para observar que nenhum dos chamados eram pessoas que seguiram a Jesus com a finalidade de obter alguma coisas materiais. Lógico que podemos citar Judas Iscariotes, contudo o caso de Judas Iscariotes fazia-se necessário para o cumprimento da palavra escrito pelo próprio Cristo por meio dos profetas na Torá, mas a maioria o seguiu porque receberam do próprio Cristo a revelação de quem o Senhor era. Com o tempo muitos resolveram seguir o Mestre porque via nele seu corpo físico saciados. Entretanto suas almas encontravam desnutrida, pois as mesmas pessoas que bebiam e comiam do alimento do Senhor Jesus, eram incapazes de enxergar o Cristo no Senhor. Por tudo isso foi necessário que o Senhor deixasse claro para aquelas pessoas que o que de fato iria saciar o homem não estava nos alimentos nutricionais como pão e vinho, mas sim de todas as palavras proferidas pelo Senhor Jesus, que é o alimento para a alma humana. Todavia esse alimento não se pode ser comprado em supermercados, mercearias ou padarias. Tal alimento só pode ser conquistado através de estudo e prática dos ensinamentos de Cristo. Porém muitas pessoas ao longo da história do cristianismo constitucional acabou se tornando crendices e mitos. Na sua originalidade a igreja cristã desde a mentira judaica sobre a ressurreição de Cristo, com apoio do Império Romano perseguiram, torturavam e matavam os cristãos se não negassem a fé em Cristo Jesus. Todavia no final do século III, no ano 392 o imperador Constantino que comandava todo o Império Romano após um sonho, onde uma voz lhe dizia que através da cruz o imperador Constantino conquistaria todas as vitórias. Ainda de maneira tímida a igreja havia conquistado algumas liberdades. Muitos da corte romana se converteram ao cristianismo que até então era proibido no império e dessa forma a igreja que agora terá seu primeiro templo erguido, a saber a Basílica de São Pedro, de certa maneira deixou de lado os cristãos na sua maioria pobres, necessitados que não tinham nada além da fé em dias melhores, pois nem estudo tinham. Contudo ao erguer um templo os líderes religiosos tiveram que abrir mão de algumas doutrinas que não fazia parte do ensinado por Cristo e até aquele momento eram praticados pelos cristãos. E essa influência se deu até mesmo no da Igreja Católica Apostólica, ou seja universal apostólica, pois ensinavam os ensinamentos de Cristo ensinados por meio dos apóstolos, principalmente os apóstolos Pedro e Paulo, porém teve que adotar o romano no seu nome por causa do império que exercia na igreja grande influência. E mesmo com a chamada reforma protestante liderada pelo padre Martinho Lutero, que tentou mostrar para a igreja católica as coisas que estavam indo contra a palavra de Cristo Jesus, principalmente a venda de indulgências para a reforma da Basílica de São Pedro, após embates políticos e guerrilheiro entre a Igreja Católica e os apoiadores do padre Martinho Lutero, onde muitas almas foram entregues a Satanás, acordaram e começaram a se respeitar pela diferença teológica. Mas a ideia de que o cristão deve conquistar e ter o melhor de Deus para a sua vida nunca deixou de sair da igreja, quer seja ela a Igreja Católica Apostólica Romana antes da primeira divisão, onde o lado ocidente adotou esse nome, e a Igreja Católica Ortodoxa que dominou o lado oriente do continente, bem como a segunda divisão, liderada pelo padre Martinho Lutero. E hoje isto acaba sendo mais assustador em termo bíblico, pois como o movimento neopentecostais que ensina através de sacrifícios, ofertas e dízimos alcançar a bênção material, a chamada igreja cristã está repleta de simbologia materialista e muito pouco ou quase nada de espiritualidade, sendo podemos concluir que o cristão regrediu e precisa que o material só pode nos suprir por um certo período de tempo, contudo o pão da vida, que Cristo suprir para sempre nossa alma. Por esse fato que corriqueiramente ouvimos boatos principalmente de pessoas que buscam a materialidade, voltar às suas origens, porque a princípio deu para suprir suas necessidades, porém com o tempo, assim como Judas Iscariotes achou que não valia a pena abandonar tudo e seguir Cristo. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.